Vamos ler. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, 19 e 20. Diz assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes. Preste atenção nisso. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Eu disse, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora você vai abrir a tua Bíblia lá em Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo 6 e versículo 5. Gênesis 6, 5 em diante, diz assim, ó: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, aleluias. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Pula para o 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará ou morrerá. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Pula para o 22, último versículo. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Aleluias. Diz a palavra do Senhor, amados, que era um tempo terrível sobre esta terra. Não é de hoje, mas já é do passado, já é de muito tempo já. Diz a palavra de Deus que não era apenas uma maldade que havia no ser humano, mas o texto explica que o coração do homem era só mal, continuamente mal. Era muito ruim. Era um tempo onde o Senhor, que havia criado o homem no 6º dia da sua criação, e após haver criado, tinha dito que era bom. Agora esse mesmo Deus olha para a sua criação, a obra das suas mãos, e diz que era mal. E que era tão mal, mas tão mal, que diz esta tradução que o Senhor chega a se arrepender. Mas na verdade nós sabemos que Deus não é homem para que se arrependa. Então quando você pesquisa isso, você entende que é o termo que foi usado. Mas não que o Senhor se arrependeu, mas
cortou o coração na nossa linguagem. Pesou o coração de Deus, foi muita tristeza, foi muita dor. Ele olhar para aquilo que Ele criou com tanto amor e carinho, para que prosperasse nesta terra, para que dominasse tudo, para que governasse esta terra. E agora Ele olha e vê que a coisa está mal, está de mal a pior, de mal a pior. Não há arrependimento, portanto não há esperança. Não havia arrependimento. Nós sabemos que quando há arrependimento diante do nosso Deus, Ele gera a esperança se manifesta, porque Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Diz a palavra que o sacrifício aceitável ao Senhor é isso, é ter um coração contrito e quebrantado, arrependido, capaz de se arrepender. Diz a palavra que este o Senhor não rejeita. Mas não havia arrependimento, não havia esperança, estava um caos, corrompido, tudo corrompido. E Deus olha e diz: não tem como ficar dessa forma, não tem como continuar. Isto está ruim demais, está mal demais, é terrível. Então o Senhor toma a sua decisão. Mas me chama a atenção que no meio daquela geração, Deus olha e acha um camarada. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E eu perguntei ao texto: mas por que, Senhor, que este homem achou graça aos teus olhos? Se o teu texto, a tua palavra diz que a geração era corrompida. E como a Bíblia ela explica-se a si mesmo, já logo no próximo versículo vem a explicação. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, Noé se relacionava com Deus, Noé tinha intimidade com Deus, tinha relacionamento com Deus. Portanto, este homem achou graça aos olhos do Senhor. Uma pergunta que não quer calar: como está o nosso tempo, a nossa geração? Será que está muito diferente daquele tempo? Qualquer semelhança deste tempo nosso que vivemos com aquele tempo de Noé não é mera coincidência, porque a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, que nos últimos dias os tempos seriam terríveis. A Bíblia chama de tempos penosos, que os homens seriam maus, seriam inimigos da família, arrogantes, egoístas, egocêntricos, seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, essa situação horrível, ela se apresentaria diante dos homens. Então eu digo para você que qualquer coincidência deste tempo não é, qualquer semelhança, melhor dizendo, não é coincidência, mas está previsto pela palavra do Senhor. Diz a palavra que nesses últimos dias será muito difícil ser crente, ser cristão. Por quê? Justamente por causa das pessoas que estão ao redor, dessa nuvem de testemunhas que a Bíblia diz que existe ao redor daqueles que se declaram cristãos. Esses homens, eles são cruéis demais, eles são perseguidores, eles são maus, eles são inimigos de Deus. E esta geração corrompida que estamos vendo aí fora é justamente uma geração bíblica que a Bíblia já nos anunciava. Mas o Senhor não mudou, o Senhor não muda. Diz a palavra que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. É um princípio de Deus, a imutabilidade. Ele não muda, Deus é o mesmo. E se Deus não mudou, e lá naquele tempo Ele já olhava para a terra e contemplava a maldade, e contemplou também um varão justo e reto, eu consigo crer pela fé, obviamente, que o Senhor continua ainda olhando para esta terra. Ele ainda continua contemplando a maldade, Ele continua contemplando este caos, esta crise generalizada, mas também contempla o homem e a mulher reto e justo, e que anda nos seus caminhos, que tem relacionamento com Ele. E eu digo mais para você: esse Deus ainda procura homens e mulheres que o Senhor possa olhar e que o Senhor possa sentir prazer, que o Senhor possa olhar e que Ele possa se agradar da sua vida. Diz a palavra no Salmo 34:15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.
Ele está olhando para a terra, está contemplando também o ímpio, mas diz que quem chama a atenção dele é o justo, porque os seus ouvidos estão atentos ao clamor do justo. Ele quer olhar para nós desta maneira e se agradar de nós. Mas o que me chama a atenção, amados, que há um projeto, assim como no tempo de Noé, que Deus confiou na mão de Noé. O Senhor ministrava em meu coração que da mesma forma há um projeto que o Senhor também entrega nas nossas mãos, ou pelo menos deseja entregar na minha e na tua mão, de homens e mulheres que ainda são justos e retos na presença do Senhor, de homens e mulheres que ainda querem um relacionamento. Porque quando um homem e uma mulher resolvem ter um relacionamento com Deus, alguma coisa vai acontecer no mundo espiritual e também no mundo físico. Deus, Ele quer olhar para nós, Ele quer encontrar ainda alguém que possa tomar nas suas mãos o seu projeto, o seu propósito e levar a cabo aquilo que o Senhor tem para este lugar, para esta terra. O Senhor ainda quer encontrar. Mas eu abro um parênteses, não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser justo, e tem que ser reto, e tem que andar com Deus. Por quê, evangelista? Porque é só desta maneira que eu e você vamos chegar a este lugar, cheio de problemas, cheio de feridas, cheio de machucado, cheio de sujeira, com os pés sujos de lama, mas tendo um relacionamento genuíno, sincero, é que o Espírito vai trabalhar na nossa vida, vai nos tirando da lama, vai limpando a nossa vida e vai nos colocar no lugar de príncipe e princesa, que é o que nós nascemos para ser. Aleluia, quem está me entendendo, diga amém. O Senhor procura homens e mulheres que ainda queiram ser transformados, mudados pelo Senhor. Homens e mulheres que entram aqui de uma maneira, não é proibido você entrar aqui todo errado, todo estragado, não, pelo contrário. É assim que você vai chegar na presença do Senhor. Carlos, mas eu às vezes me sinto mal, porque a igreja, todo mundo é tudo assim, arrumadinho, bonitinho. Está assim porque Jesus já arrumou, já limpou. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Você precisa entender que esse lugar aqui é um lugar para a tua vida, para você chegar chorando, mas sair daqui sorrindo, para você chegar com trauma, machucado, mas sair curado, tratado pela presença do Espírito Santo de Deus. Você chega com a aliança quebrada, partida, sai com ela restaurada, refeita para operar aí fora. Diz a palavra do Senhor que aquele que está em Cristo verdadeiramente, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, aleluia. Sabe por que eu estou te explicando isso? Porque Noé não existe mais, aleluia. Noé não existe mais. Deus tem um projeto ainda nesta terra, para ser levado a cabo, para ser construído e realizado, começado e concluído. Mas Noé não existe mais. E se Noé não existe mais, quem é que existe? João, Pedro, Maria, aleluia, Carlos, Jefferson, Everton, Johnny está aí. Esse que está do seu lado é quem existe. E o Senhor conta com a tua vida para uma grande construção, para uma grande obra. O que o Senhor ministrava no meu coração a respeito desse personagem, Noé, que me achei assim interessantíssimo, é que esse homem ouviu a voz do Senhor, e não apenas ouviu a sua voz, mas abriu o seu coração e aceitou o projeto que o Senhor tinha para a vida dele. Eu vou lhe provar isso, só escute, Hebreus capítulo 11, versículo 7, escute bem. Noé, pela fé, escute, divinamente avisado, eu vou repetir, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, escute, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, divinamente avisado
Deus falou com ele, das coisas que ele ainda não conseguia ver, das coisas que ele não conseguia ainda entender. Mas depois que ele ouviu Deus, olha o que aconteceu aqui, ó. Noé temeu. E depois que ele ouviu Deus e temeu, olha o que aconteceu aqui, ó. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Ei, o Senhor ainda quer falar com pessoas. E talvez aqui tenha pessoas que não entendam, ou quem está me ouvindo, que Deus fala. Deus é um Deus vivo, Deus que nós servimos, Ele fala. Oh, coisa boa é ouvir a voz do Senhor. Quem concorda, diga amém. Como é que Ele fala, Carlos? Pela palavra. Ele fala pelo Espírito Santo, no seu coração, no seu espírito. Ele fala por um louvor. Ele fala através da vida desse irmão que está do seu lado, que às vezes você não vai muito com a cara dele, julga ele muitas vezes pela aparência que ele tem, mas você não sabe a vida que ele tem no oculto, e muitas vezes Deus usa a vida dele para falar contigo. Então Deus usa esse irmão que está do seu lado. Deus fala de tantas maneiras. Deus usa o ímpio que está lá fora. Deus usou o ímpio em uma certa ocasião no nosso país para gravar uma música e trazer uma mensagem do Evangelho, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Uma mensagem que é de Deus, que nós temos que amar a Deus e o próximo. Deus usa, Deus fala. Deus fala, diz o profeta Amós, que verdadeiramente nada acontecerá, Deus não fará nada, sem que antes Ele avise os seus filhos, seus servos, os profetas, ou através dos profetas. Deus diz lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que estavam alguns profetas e mestres na igreja, adorando, servindo, orando e jejuando ao Senhor, e disse o Espírito Santo no ouvido deles: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho com eles. O Espírito fala. Diz a palavra em Hebreus que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, do Espírito Santo que está falando na tua vida hoje, porque enquanto eu falo aqui, eu prego, Ele é que fala no teu coração. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, como no tempo dos pais no deserto, e morreram todos no deserto. O Espírito fala, e não só fala, querido, mas Ele nos entrega, nos confia o seu projeto, o seu chamado, o seu propósito. E aí muitos querem ficar numa situação de conforto, onde quer apenas ouvir ao Senhor, mas deixa eu dizer para você, está no pacote, não tem jeito. Para que a gente possa ser guiado pelo Senhor, por uma grande obra que Ele tem, não adianta apenas ouvir, mas nós temos que ouvir, e nós temos que aceitar o projeto que Ele tem para a nossa vida. Está no pacote, irmão, está junto, não tem jeito, está no pacote de Jeová. Você vem, você quer ficar bonitinho, você quer que ninguém te incomode, mas ninguém é salvo para ficar apenas numa cadeira, ouvindo um bom louvor e uma boa palavra. Todo mundo tem o id de Jesus, você precisa pregar o Evangelho. Deus, é forte isso aí, pastor Herbert, é forte, aleluia. Não tem jeito, está no pacote, está no pacote. Quer ver? Olha no texto. Faze para ti uma arca de madeira. Deus veio primeiro e falou, Ele ouviu. Depois que Ele ouviu, Deus entregou o seu projeto e disse: faze uma arca. Então o projeto que tinha na mão de Noé era fazer uma arca. Este era o projeto. E qual é o projeto que o Senhor tem para a tua vida? É isso que você tem que buscar. Ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que aquele que é carne, mas o que é Espírito é Espírito. Há uma canção que diz: eu sou ser humano sim, mas eu escolho ser guiado pelo Espírito. Ou seja, eu renuncio a minha carnalidade, eu me crucifico na cruz de Cristo para nascer de novo e ser guiado pelo Espírito Santo. E o tema desta mensagem é GPS, guiado pelo Santo, aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado aí, o tema é GPS, guiado pelo Santo. Diga para ele: seja guiado pelo Santo, diga, aleluia, seja guiado pelo Santo, Johnny, aleluia. Deus chama a tua vida, Deus chama a minha vida
e nos entrega o seu projeto. É por isso que Ele chama um e coloca no louvor, Ele chama outro e coloca na palavra, Ele chama outro e coloca na obra social, Ele chama outro e coloca dentro do templo para trabalhar, Ele chama outro e coloca para entregar panfleto na rua, Ele chama outro para trabalhar no departamento de dança, de teatro. Tem lugar para todo mundo na construção de Jeová. Ei, derraço e andarai. Qual é a construção, qual é o projeto, Carlos? Diz a palavra de Deus que nós somos pedras vivas para uma edificação espiritual, para uma igreja do Senhor, para construir, aleluia, um lugar que vai abarcar aqueles que serão salvos, que serão livres da ira que está para vir sobre este mundo. E o Senhor falou quarta-feira através do pastor que Deus te chamou com um propósito. Ninguém foi chamado simplesmente para ficar de boa na lagoa, como diz a minha filha. Mas a gente tem que, infelizmente, irmão, às vezes é um pouquinho impactante. Ah, Carlos, mas projeto de Deus e os meus projetos, como é que fica? Ai, 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 Jesus. Provérbio 16:9. É do coração do homem fazer planos. Olha aqui os teus planos. Você não é proibido de fazer, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aleluia. Não somos impedidos de fazer. Quem te falar que você não pode planejar, está falando heresia. Você pode fazer o teu plano de casamento, de constituir família, da tua casa, do teu carro. Seríamos hipócritas se falássemos o contrário. Você pode planejar férias, planejar a tua profissão, planejar o bairro que você vai morar, a cidade quando se aposentar. Você pode fazer planos, mas a Bíblia diz que é o Senhor quem dirige os passos. Vai significar muitas vezes ter que renunciar a alguma coisa em prol de fazer o projeto do Senhor. Um testemunho rápido. Eu tinha tantos planos que foram por água abaixo. 10 anos atrás eu não me imaginava fazendo o que eu estou fazendo, jamais. Nunca quis ser crente, muito menos pegar um microfone. Tinha raiva de crente. Por quê? Porque tinha alguns abençoados na minha família que eram crentes, mas aquele testemunho que só Jesus na causa. E eu queria distância deles. Eu falava, jamais vou ser isso. Eu não queria saber disso. 10 anos atrás eu não sabia que havia essa unção sobre a minha vida, uma capacitação de Deus para a minha vida. Então eu tinha os meus projetos. O primeiro era ser militar, daí esse rapidinho Deus tirou. O segundo era passar num concurso ou da Receita Federal ou da Polícia Federal. Então, quando eu fiz a minha faculdade de contabilidade, não era para ser contador, era para fazer um concurso que, na época, auditor fiscal da Receita exigia ciências contábeis. Agora abriu, mas antes era só esse. Então, eu tinha um projeto. E também, como eu gostava de aquele negócio de arma, de uniforme, assim, eu assisti muito Rambo na minha... Sabe? Eu assisti Rambo 2, aquele que ele vai para o Vietnã lá, 30 vezes. A minha mãe falava, menino, como é que você aguenta? Minha mãe decorou todo o filme. Na época do videocassete, eu gravei na TV e assisti mais de 30 vezes aquele filme. Eu tinha planos, eu gostava, então, se não desse a Receita Federal, eu queria ser agente da PF, da Polícia Federal. E eu falava assim, eu vou gastar minha vida até eu conseguir entrar. Vou fazer a faculdade, todo mundo lá achando que, falando de abrir escritório e tudo, e eu não, eu tinha um objetivo, eu tinha um projeto. Eu quero ser um servidor público, mas é esse ou esse. Aí, daqui a pouquinho me converti. Aí mas ainda estou achando que eu tô dentro ainda. Estou comprando material. Aí o pastor Everton já era meu amigo, ele via, aí um dia olha, irmãos, Deus é... Aí eu estava lá em casa, no dia que eu estava lá para receber o material que vinha pelo correio, ele, esse abençoado, foi lá tomar um tererê, e ele já ficava cutucando, para, varão, para. E bem no dia assim, chegou o correio entregando uma caixa, ele começou a tirar, falou, não, varão, você ainda não entendeu nada. E aí Deus começou, irmão, pensa numa batalha, Deus tirando aquilo no meu coração. Até que um dia Deus usou um vaso, no momento que eu estava muito mal. E uma pessoa que não sabia da minha vida, e disse assim, olha, eu vejo você com um uniforme. E eu pensei, opa, Deus vai me dar essa chance. Mas não é desta terra como você quer, aleluia.
É um outro uniforme. Você é um soldado, mas não dos homens, daquele que vive e que reina para todos sempre. Alabre, assume e andarai. Oh Deus, nem por isso Deus deixou de cumprir o desejo do meu coração. Eu me tornei um servidor público municipal e sou até hoje da onde vem o meu sustento. Não trabalho sábado e domingo, tenho esse feriado de folga como eu sempre quis. Eu sou bem sincero em dizer para você, eu não vou ser hipócrita. Então Deus, ele realizou um desejo, mas você está entendendo? Tem plano, amado, que a gente faz, que em prol de pegar o de Deus, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Nebriaçai. Pode significar renúncia de alguma coisa na tua vida. Pegar o projeto de Deus para fazer, ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente vê que um vaso sendo usado por Deus, a gente acha tão bonito, mas não sabe o preço que paga na oração, na consagração, na renúncia. Um dia eu questionando o Espírito Santo, por que não tenho esse dom, não tenho aquele dom, e a pessoa tem. E o Espírito Santo falou bem na minha cara assim, porque você não busca metade do que ele busca. O dia que você buscar mais, você vai ter mais. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: por que você quer que coisas diferentes aconteçam aqui? Se você não muda nada das rotinas da tua vida. Se você não muda nada, nada vai mudar também. Mas a partir do momento que você começa a mudar alguma coisa da tua vida, renunciar a algumas coisas e buscar mais aquele que vive e que reina o eterno, então nós vamos ter as coisas de lá, mais para a nossa vida. Não tem segredo. Deus não faz acepção, Deus tem um chamado para cada um. Mas não é porque você é mais bonitinho ou não, não é porque você tem mais dinheiro na tua conta bancária ou não, não é porque você tem mais estudo ou não, tem mais canudo ou não, não é por isso. É porque, um ou outro busca mais do que você. E um dia Deus me fez entender isso pelos meus filhos, porque eu tenho 2, e amo eles e eles me amam, é recíproco. Mas um dia minha esposa me cobrando: por que você trata ela de uma forma diferente? Eu falei: não é, meu bem, que eu trate ela, é porque ela vem em cima de mim o tempo todo, ela me busca o tempo todo, ela me procura o tempo todo. Onde eu estou, ela quer saber. Se eu estou lá, ela vai atrás. Se eu estou aqui, ela vem aqui. Ela quer saber. Se eu me ausento, ela pergunta: onde está o papai? Eu percebo que havia uma que queria mais o papai do que o outro, e não que o outro não quisesse, mas porque estava intertido com outras coisas. Estava fazendo outras coisas, jogando o seu joguinho, fazendo a sua brincadeira, intertido com outras coisas, concentrado em outras coisas, gastando o seu tempo em outras coisas. E aí o papai passa desapercebido, mas a outra largava tudo para abraçar o papai quando o papai chegava. Aí o Espírito Santo usa essas coisas e fala com a gente, fala: é assim, meu filho, é por isso que você não tem mais do que você tem, e você não entende muitas vezes, porque muitas vezes você está desapercebido nisso ou naquilo, enquanto que alguns estão o tempo todo me procurando, me buscando, e eu não posso deixar de corresponder. Talvez signifique renunciar a alguma coisa. Talvez algum relacionamento, querida, e aí fica difícil. Talvez algum costume, alguma prática, talvez alguma amizade, talvez algum projeto pessoal. Pode significar alguma coisa, pode significar renunciar a alguma coisa. E a pergunta que não quer calar nesta noite: até onde você está disposto a renunciar para pegar o projeto do Senhor nas tuas mãos? Não precisa me responder, responda ao Espírito. A Bíblia diz que Noé tinha 500 anos quando ele recebeu o projeto na sua mão de Deus, para construir a arca. E Deus especificou. Se você olhar ali as outras traduções que traduzem a medida, aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 de largura, 15 de altura aproximadamente. Deus especificou, Deus deu um projeto para ele. Com certeza Noé tinha os seus projetos, com certeza Noé tinha os seus planos, mas ele precisou entender uma coisa: quando Deus falou com ele e ele ouviu, ele resolveu temer, o seu coração temeu ao Senhor, e ele resolveu abraçar, porque diz a palavra que ele abraçou e construiu a arca, que era o projeto de Deus para a vida
de Noé, ou seja, foi guiado pelo Santo, foi guiado pelo Espírito. Aleluia. Quantos estão dispostos? Jesus declarou lá em João 6,38: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, Jesus vai continuar dizendo, é que eu não perca nenhum daqueles que Ele trouxe até a mim. E a vontade daquele que me enviou é que todo aquele que olhe para o Filho e creia no Filho, que eu ressuscite no último dia. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ei, eu não sei como está a tua vida, os teus projetos, a tua vontade, os teus anseios, eu não sei quais são os teus planos, mas diz a palavra numa parábola: ei, cuidado, ainda hoje podem pedir a tua alma, e o que tu terás para apresentar. Ninguém sabe, amados, ninguém sabe. Ouvir e aceitar o projeto. Essa é a primeira coisa para que eu e você possamos ser guiados pelo Senhor. Não só ouvir, mas aceitar o que o Senhor tem para a nossa vida, custe o que custar. Talvez você não vai digerir de uma vez só, como eu também não digeri de uma vez, mas deixa Ele falar o teu coração, deixa Ele te mostrar, deixa Ele falar o que Ele tem, deixa Ele te mostrar a vontade dEle, o projeto dEle para a sua vida. Talvez o teu projeto é ganhar uma alma nesta terra. Talvez, como foi dito aqui quarta-feira, a missionária disse: talvez a minha passada nesta igreja, neste ministério, foi para ganhar 2 almas aqui neste lugar, neste mundo, nesta cidade. Se tivesse que acabar aquele dia, ela estava em pranto atrás de mim. Na quarta-feira, ela estava satisfeita com o Senhor, porque o projeto estava cumprido na vida dela. Eu ainda falta muito para mim, querido, não sou hipócrita não, mas o que eu peço ao Senhor é que Ele me instrua, que Ele me ensine, que Ele me mostre qual é o projeto que Ele tem para a minha vida, porque o meu prazer é obedecer e fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Porque eu entendo, amados, que quando eu estiver fazendo o que Ele gosta, Ele vai estar acrescentando na minha vida aquilo que eu gosto. Quando eu estiver cuidando daquilo que tem valor para Ele, e Ele explicou isso para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que o Senhor ama são as ovelhas. O que o Senhor quer são as vidas. O Senhor não quer Ferrari, o Senhor não quer carro zero, o Senhor não gosta de mansão, Ele não ostenta estas coisas. Quem ostenta isso somos nós, os humanos. Mas eu entendo que quando eu passar a amar o projeto de Deus, as almas saindo do inferno para chegar no céu, aquilo que eu gosto, Ele vai acrescentar na minha vida. Quem pode adorar, aplauda o Senhor nesta noite. Oh, Ramanaralabassori Bikiamarai. Aleluia. Reibia Súbia. Aleluia. Meu Deus. Não apenas ouvir e aceitar o seu projeto, mas concluir. Escute, para ser guiado pelo Senhor, para ser guiado pelo Espírito nesta terra, nós temos que querer, não apenas começar, não apenas tomar posse do projeto, mas querer concluir o projeto de Deus. Escute, a qualquer custo. Agora aqui estreita tudo, irmão. Aqui estreita tudo. Porque a vitória não é daqueles que começam, mas a vitória é daqueles que terminam. Diz a palavra de Deus que há um prêmio, há uma premiação, há um galardão, há uma coroa, há um prêmio do céu, há uma recompensa para aqueles que cruzarem a linha de chegada. Diz a palavra de Deus que aqueles que competem aqui nesta terra, eles almejam um prêmio corruptível, um prêmio que se desfaz, enferruja, apodrece, se estraga. Mas diz a palavra que aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, eles também almejam um prêmio no seu coração, na sua vida, mas um prêmio que durará para toda a eternidade, não se corrompe, não se estraga. Não é deste mundo aquilo que o Senhor tem para nós.
E há um custo para ser calculado. Diz a palavra de Deus no Evangelho, Jesus, escute isso, olha para a multidão que seguia ele. Olha que forte isso. Não foi ninguém senão Jesus, o próprio, o Mestre, o Salvador, aquele que é amoroso, aquele que é manso e humilde, sim, mas aquele que fala a verdade e o que precisa ser dito e na hora que precisa ser dito. Aquele mesmo que chegou virando as mesas na porta do templo, dos cambistas, e chamando aquela corja de ladrão a se retirar daquele lugar. Aquele mesmo que você não vai ver irado cometendo violência, não, mas que você vê que muitas vezes ele age assim como nesse texto de Lucas, depois você confere lá, capítulo 14, verso 28, quando ele olha para a multidão que o seguia e diz para eles que qual é o homem que, querendo construir um edifício, antes de lançar os alicerces não se assenta e calcula os custos, se ele tem como começar e principalmente terminar aquela obra. Ele fala, porque se tão somente começar e não conseguir completar e terminar a obra, aquela edificação pela metade vai servir apenas para que a vida daquele homem seja escarnecido, zombado por todos quantos vão passar e olhar. Então ele diz assim, tem que calcular, será que eu consigo começar e terminar? Porque ele está dizendo, se eu não consigo terminar, eu não devo nem começar. Porque a palavra vai explicar isso também, dizendo que nós somos o sal da terra, servimos para temperar, mas quando o sal perde o seu sabor, não serve para outra coisa senão ser pisado pelos homens. Então, quando nós começamos o trabalho, o projeto de Deus, a construir a obra de Deus, a edificar na obra de Deus, e paramos na metade, serviremos de escárnio para os que estão lá fora, esperando para aplaudir a nossa queda e a nossa desistência. E não que o nosso nome importe ser zombado, mas o Evangelho será zombado lá fora. Vão dizer, eu não falei que esse Jesus aí era conversa, eu não falei que esse negócio de crente era conversa, era movimento, era coisa de lavagem cerebral, eu não falei que isso aí não passa de história, que isso aí não passa disso ou daquilo. Então o Senhor fala que tem que haver um custo para que nós possamos começar e concluir o projeto de Deus. O projeto que foi entregue na mão de Noé naquele tempo era uma arca enorme. Agora pare para pensar comigo, irmãos. No quesito material, olha o que demandaria para realizar aquela obra. No quesito mão de obra, talvez, diz a história, que ele só teve a ajuda dos próprios filhos, ou nem isso, porque aquela geração zombava. Olhe para o quesito tecnológico da época, que ajuda tecnológica ele tinha para construir um navio desse tamanho. Não tinha porto, não tinha guindaste para que puxasse para o mar depois. Era muito trabalho, era muito esforço, demandava muita renúncia, demandava dedicar a sua vida, demandava dedicar o seu tempo, demandava dedicar aquilo que ele acreditava, demandava ele trabalhar pesado. E agora o outro lado, não só a parte braçal e de trabalho, mas pense o constrangimento também desse homem, construindo um navio gigante se não chovia. Diz a palavra no Gênesis que subia um vapor, um orvalho da terra e irrigava as plantas. Não há uma certeza que nunca havia chovido, mas que nunca havia chovido forte, temporal, isso sim. Diz a Bíblia que pela criação as águas foram ajuntadas, então, e foi chamado de mar, então o mar já tinha. Mas aí como é que ele ia puxar o barco desse tamanho para o mar? Então ele gastou aproximadamente, pela história, 100 anos da sua vida para construir esta arca. E pense a zombaria, pense a afronta, pense as pessoas olhando para ele e zombando. É louco, você é louco construir esse negócio, você é louco de gastar tempo com isso. Alguém aqui já está entendendo o que eu estou falando? Aleluias. Você é louco perder tempo, gastar tempo construindo esse negócio. Parece que eu escuto algumas coisas tipo assim, de hoje em dia.
Você é louco ficar gastando seu tempo na igreja. Você é louco de seguir o pastor, de dar dinheiro para a igreja. Você é louco de entrar nessa conversa. Você estudou, você bateu a cabeça na parede. Ei, a zombaria continua. A zombaria ainda continua, os dedos aí fora ainda apontam para a minha vida, para a tua vida. Os acusadores ainda estão achando ridículo, assim como acharam Noé, acharam ridículo ele construindo aquela arca do seu tempo, quando nós aqui gastamos. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. E cada vez que você vem para um culto como esse adorar o Senhor, você está interagindo com a obra do Senhor. Você está cooperando com a obra do Senhor. Você está construindo com a obra do Senhor. Cada vez que você contribui, cada vez que você faz algum trabalho, você está cooperando, você está construindo. Mas muitos ainda estão aí fora achando ridículo ocuparmos o nosso tempo com as coisas do Senhor Jesus. É ou não é? Quem é que não tem na família aquele abençoado que pega no pé? Você é bobo, você está nessa ainda. Esses dias eu conversei por telefone com um colega da prefeitura antigo, que conheceu a minha vida pregressa, e depois, quando eu me converti, daí nos separamos. Aí ele perguntou assim para mim: ô Carlão, você ainda está na igreja? Eu falei: sim, estou na igreja, graças a Deus. Por quê? Não, aqui. Achei que você já tinha saído dessa. Quem que está aqui que não escuta uma zombaria na sua vida aí fora? O que eu estou querendo dizer para você, meu querido, é que não será fácil. Eu não posso te iludir. Não será fácil nem começar, muito menos concluir a obra que o Senhor tem dado nas nossas mãos. Só que uma coisa eu quero que você entenda: se você parou num lugar como esse, se você parou numa igreja de crente doido, que adora Jesus, que dá glória a Deus e aleluia, que busca, que é batizado com o Espírito Santo, que fala língua estranha, que não tem escola nenhuma aí fora, Wizard, Física, que possa ensinar essa língua que você fala. Se você parou no meio de um lugar que profetiza, que é de um Deus que mostra o oculto e revela o segredo do coração do homem, se você parou num lugar onde as pessoas dançam, rodam, pula, chora, grita na presença de Deus, se você parou, talvez você não entenda, mas eu já entendo. Você está fisgado por Jeová e é uma grande obra para você fazer. Aleluias. Quem está disposto, diga amém, aleluias. Não vai ser fácil. Eu preciso dizer para você, não vai ser fácil, mas será necessário. É necessário padecer com Cristo, sofrer com Ele. Como Paulo disse: eu carrego em mim, aleluia, as marcas de Cristo. Ninguém pode me afrontar. Ele teve resistência na igreja primitiva, mas ele dizia: se alguém quiser conferir, eu carrego as marcas de Cristo. Eu fui açoitado, eu fui espancado, eu fui humilhado, perseguido. Ninguém pode me acusar, mas eu carrego um projeto, e eu não vou entregar, eu vou concluir, eu vou levar a cabo até o fim o projeto que o Senhor deu nas minhas mãos, aleluias. O mundo acha ridículo, mas tem uma coisa aqui, irmãos, preste atenção muito forte. Daqui eu quero ir já para a conclusão. Há uma coisa muito forte que o Espírito Santo ministrou meu coração nesse texto, muito forte. Foi por esta razão que eu li para você o primeiro texto. Escute, para refrescar na tua memória. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Deus esperava, enquanto se preparava a arca. A construção da arca naquele tempo serviu de testemunho de Deus para aquela geração. Enquanto os homens construíam a arca, aliás, Noé e talvez os seus filhos, aquele povo que vivia ao redor estava olhando, contemplando, e através daquilo Deus estava pregando aos corações, ensinando para eles, dizendo:
alguma coisa muito forte, muito grande está para acontecer. E diz a palavra que Ele é o Deus de graça e misericordioso e de misericórdia, e que já naquele tempo antigo manifestou longanimidade, e diz o texto que Ele esperou o arrependimento daqueles que assistiam Noé fazer a obra. O que eu quero que você entenda nessa noite é que você pode se achar pequeno, fraco, despreparado, mas se você entende a mensagem, você está com o projeto de Deus, e você quer construir, e você está construindo, você está dando testemunho para o mundo ali fora, que algo muito grande vai acontecer daqui a pouco. Você está testemunhando que algo muito forte vai acontecer. Enquanto você vem aqui, enquanto você prega, ora, canta, gasta o seu tempo, a sua vida, essa mensagem está sendo dada lá fora para o mundo. Enquanto o evangelho é pregado, e é dito que Jesus vai voltar a buscar um povo, e é dito que é um dia chamado dia do arrebatamento da igreja, aonde aqueles que estiverem em Cristo serão transformados a encontrar o Senhor nos ares, aonde aqueles que morrerem em Cristo vão ressuscitar para encontrar o Senhor. Enquanto você está cooperando com esta obra, Deus está esperando o mundo ali fora se arrepender. Não é diferente. Mateus 24 e 37, abre esse texto. Mateus 24 e 37. Mateus 24 e 37. Mateus 24 e 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem acredita na palavra de Deus? Quem acredita no Evangelho de Jesus? Olha o que ele revela, como nos dias de Noé, que desprezaram a mensagem, não se aperceberam. Ele entrou na arca, aleluia, e vieram as águas, levantaram a arca e levaram. Assim será nos dias do Filho do Homem. Esta igreja espiritual de Jesus Cristo na face da terra é a arca que nós estamos construindo. É um lugar que abarca pessoas que serão salvos da ira, que serão livres da ira de Deus que virá sobre este mundo. E assim como foi nos dias e veio o dilúvio, e veio a água e levantou a arca e levou, o Senhor levantará a sua igreja e levará para o céu, para estar para sempre com o Senhor. Se você crê, adore. Aplauda o Senhor, aplauda, aplauda, aplauda. Oh, glória! De candarabaço, deramassu de andarabacai. Aleluias. Diz o versículo 22, concluindo: Noé fez tudo como o Senhor havia ordenado que fizesse. Eu e você, amados, para ser guiado pelo Senhor, pelo Santo Espírito, precisamos tomar esta verdade para nós, este conceito. Ainda que o mundo esteja corrompido,
como nos dias de Noé, a crise nos valores morais. Falar em moralidade aí fora, quase impossível. Os valores se invertendo. Crise econômica, países do primeiro mundo quebrando. Crise social, os mais ricos não ajudam os mais pobres. Crise em todos os segmentos. A maldade se multiplicando. O homem dizendo aquilo que quer dizer para nós, tentar fazer que nós voltemos. Mas diz o Senhor que Noé fez tudo conforme o Senhor ordenou. Eu e você temos que continuar fazendo aquilo que o Senhor ordenou. O projeto de Deus é a melhor coisa que tem para a minha vida e para a tua vida. Talvez você julgue que o teu projeto seja bom, mas eu tenho algo para te dizer: o de Deus é ainda melhor. Talvez você julgue que a tua inteligência, o teu conhecimento é bom, mas eu tenho algo para te dizer: o conhecimento de Deus, a ciência de Deus é ainda melhor. Talvez você ache que os teus pensamentos são bons, mas os pensamentos de Deus são maiores sobre nós, diz a palavra. De calabra sube, vá até o fim. Vá até o fim. Vá até o fim, ainda que lhe custe alguma coisa, mas vá até o fim. Não desista. Vá até o fim.